Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre saúde intestinal e abordaremos algumas estratégias para melhorar o desempenho na avicultura. Além do fornecimento de água e nutrientes para o organismo, através da digestão e absorção, o trato gastrointestinal tem uma grande importância na manutenção da saúde das aves, pois funciona como barreira química, física e possui função imunológica. Sendo assim, devido à grande importância que esse sistema possui, as doenças que acometem o trato gastrointestinal acabam por consequência prejudicando o desempenho dos animais. Vale lembrar que o intestino, uma vez lesionado, mesmo que recuperado, não possui a mesma capacidade funcional. Dentre as doenças que acometem os intestinos e geram impacto no desempenho das aves, vamos falar neste vídeo sobre a coccidiose. A coccidiose é uma doença parasitária causada por coccidias do gênero Eimeria, com importância e distribuição mundial. Das 7 espécies de eimérias que acometem as aves, 3 delas possuem maior importância para os frangos de corte. São elas Eimeria cervulina, Eimeria máxima e Eimeria tenella. A coccidiose, além de causar lesões na mucosa intestinal, estimula a secreção abundante de muco no lumen intestinal, como parte da resposta inflamatória, gerando um ambiente propício para o desenvolvimento de outras doenças, como por exemplo a enterite necrótica, que é causada pelo Clostridium perfringens. Abordaremos o tema enterite necrótica em um próximo vídeo. Voltando para a coccidiose, cada uma das eimérias coloniza e causa lesões com características diferentes em porções distintas dos intestinos. Começando pelo duodeno, podemos encontrar lesões causadas pela Eimeria cervulina. As lesões são caracterizadas por placas esbranquiçadas e alongadas na mucosa intestinal. Na maior parte das infecções, as lesões ficam limitadas ao duodeno, podendo acometer o terço inicial do jejum. Em seguida, podemos encontrar lesões causadas pela Eimeria máxima, nas porções de jejuno e ilho. As lesões se manifestam como pequenas e discretas petecas avermelhadas na serose e mucosa intestinal, e frequentemente a presença de um muco alaranjado associado à descamação celular. Em graus mais avançados, há a presença de sangue, sendo muito semelhante à enterite necrótica. Já na porção final do trato gastrointestinal, nos secos, podemos encontrar as lesões causadas pela Eimeria tenella. As lesões são caracterizadas por petecas avermelhadas na mucosa e em infecções mais severas encontramos a presença de sangue e dilatação da parede do seco. Nas 3 espécies de Eimeria, utilizamos os scores de 1 a 4 para classificar a severidade das lesões e então definir as estratégias a serem tomadas. Para realizarmos o diagnóstico da coccidiose, lançamos mão da necrópsia. As lesões são macroscópicas e, portanto, possíveis de observar a olho nu. Como já foi dito, cada uma das eimérias causam lesões características e em regiões distintas do intestino. Dessa forma, conseguimos identificar qual ou quais espécies estão acometendo as aves. Isso nos ajudará a tomar as medidas de controle mais adequadas. Nos casos de Eimeria máxima, conseguimos identificar os oocistos através da realização do raspado da mucosa intestinal e com auxílio da microscopia óptica. Antes de falarmos sobre o controle e o tratamento, vamos entender um pouco sobre o ciclo evolutivo da coccidiose. Sendo breve, as eimérias fazem um ciclo para se reproduzirem. Neste ciclo existem fases que ocorrem dentro e fora do enterócito do hospedeiro, tendo fases assexuadas e sexuadas. E é durante a sua reprodução nas fases intracelulares que acabam se multiplicando com rapidez, rompendo o enterócito e causando as lesões. Ocorre também a eliminação dos oocistos através das fezes das aves, e estes são responsáveis pela manutenção do agente na granja, causando reinfecções e novas infecções. Nos casos clínicos de coccidiose no campo, utilizamos alguns anticoccidianos via água de bebida para o tratamento das aves, como o amprólio ou a sulfanoxalina. Entretanto, como foi dito anteriormente, a coccidiose, na maioria das vezes, é uma doença subclínica, e para evitarmos prejuízos no desempenho das aves, formulamos os programas anticoccidianos, que são incluídos nas rações dos frangos com o objetivo de prevenir a doença. Temos algumas opções de moléculas para elaborar os programas anticoccidianos, mas para melhor efetividade, devemos considerar alguns pontos. É importante que o pintinho receba a ração com anticoccidiano desde o alojamento até o último dia dentro da granja, tendo assim uma prevenção do início ao fim da produção. Devemos também considerar o ciclo das eimérias, as fases intra- e extracelulares. E não podemos esquecer da rotação das moléculas utilizadas para aproveitar o máximo desempenho de cada uma delas.
As moléculas anticoccidianas disponíveis são divididas em dois grupos, os químicos e os ionóforos. Como exemplo de anticoccidianos químicos, temos a nicarbazina e o diclasoril, e como exemplo de ionóforo, temos a salinomicina e a monenzina. Também existem as associações entre anticoccidianos, que é a junção industrial das duas classes de moléculas. O uso das associações é bastante interessante, pois somam-se o mecanismo de ação dos químicos, que atacam as eimérias dentro do enterócito, com o mecanismo de ação dos ionóforos, que atacam as coccídeas enquanto estão na fase extracelular, portanto, no lumen intestinal. Para exemplificar, vamos ver duas possibilidades de programas. Nessa primeira opção, utilizamos a associação de salinomicina e diclasoril até os 21 dias das aves, e em seguida a monenzina com carência zero até o último dia que o frango receberá a ração. Já na segunda opção, utilizamos nicarbazina até os 21 dias, em seguida a associação de salinomicina e diclasoril até os 35 dias, e para que as aves fiquem protegidas até o dia do abate, optou-se pela inclusão da monenzina com carência zero dos 35 dias em diante. Vale lembrar que a associação entre químicos e ionóforos com doses cheias dos dois componentes, como por exemplo o Coxifarm Plus, tem uma excelente efetividade agindo integralmente para frear o ciclo das coccídeas nas fases intra e extracelular. Outra característica interessante é a versatilidade dessa associação, podendo ser utilizada nas fases iniciais e intermediárias da produção. Além disso, é de grande importância mantermos as aves protegidas até o final, utilizando então produtos com carência zero, como nos exemplos que falei anteriormente. A coccidiose, na maioria das vezes, é uma doença silenciosa, que gera prejuízos ao desempenho dos animais sem causar mortalidade ou fatores que chamem muita atenção. Dessa maneira, pode passar desapercebida. Sendo assim, a monitoria sanitária constante, bem como o rodízio estratégico dos programas anticoccidianos, são de suma importância para o controle da coccidiose. Quer saber mais sobre esse e outros temas? Entre em contato, nossa equipe está à disposição para trazermos informação e ainda mais soluções para o seu negócio.